Procurado TCE, Roraima informou que o mestrado de Bismarck Dias de Azevedo faz parte do programa de capacitação do tribunal. Conselheiro de Roraima ganha 207 mil em diárias para fazer mestrado no Rio. É isso? Como é que é? Vamos lá. Procurado. Veja só. Procurado, o TCE informou. Este cara, que é um ministro do TCE, basicamente... o cara do TCE de Roraima, basicamente gastou 200 e poucos mil pra ter umas aulinhas. Desce aí. Lê lá. Não, pô. Realmente assim, esse retorno tá horrível e o riso não lê, fica difícil. Mas o que eu falei aqui no outro dia? Era uma thread do cara. Não é thread. Aqui. Ah. Não, mas começou por último, pô. Ó. Vai, lê aí, eu não consigo ler daqui. Conselheiro TCE de Roraima ganha 207 mil em diárias para fazer mestrado no Rio. Quase todo mês, o conselheiro Bismarck Dias de Azevedo passa uma semana em Terra Fluminense para realizar o curso. Ele ganha por viagem até 20 mil reais. A primeira semana de aulas ocorreu em agosto de 23. Então o conselheiro já viajou outras 11 vezes em razão do mestrado. O motivo das viagens é decidido como semanas de aulas do curso de mestrado profissional em administração. Roraima, um lugar paupérrimo. Tá? Roraima, um lugar problemático. Roraima... Tem aí o ministro, né, Bismarck, e o Bismarck ele precisa estudar, né, ele tá se qualificando. Aí a gente tem que pagar aí pela viagem. Eu pergunto pra vocês, faz sentido? Faz sentido? Isso é um investimento, é uma qualificação? O Estado é uma máquina de privilégios de ineficiência. É uma máquina. E é impressionante, né, porque é sempre isso, né, em geral é sempre um operador do direito. Né? A gente precisa aumentar, vamos dizer, a qualidade do nosso burocrata em áreas mais técnicas e práticas, né? Eu não vou falar nada, né? Porque tem que tomar cuidado, mas... Veja só, o mestrado também foi pago com recursos públicos. O TCE pagou 70 mil AGV para a participação na pós-graduação. Importante, né? Bismarck é que mais ganha diários no TCE. Aí, enfim... Isso faz parte, de acordo com o que eles avisaram lá, o programa de capacitação do tribunal. Isso é um exemplo, uma pequena vírgula que tem aí, né? Mas dessa máquina de privilégios, que ela será proporcionalmente mais poderosa com quanto seja pobre o Estado. Ou seja, vamos dizer, altamente corrupto, como é o Estado carioca, que você vai ter esse tipo de exemplo, mesmo sendo um Estado que em si não é pobre dentro dos padrões brasileiros. Quando eu falo que a democracia, em todos os seus representantes, né, em todas as suas instâncias e poderes, ela não vem funcionando a contento, eu tô falando disso. Os números de DH no Brasil, eles não apresentam uma melhora. Vocês viram aquele gráfico de diminuição da pobreza no Brasil? Ela não vem diminuindo, mas em compensação, né, o nosso alto funcionalismo, o nosso setor público, ele investe muito na sua qualificação. Tá provado que nós administramos mal o dinheiro que é coletado via impostos das pessoas que trabalham e produzem. E não tem melhoria. Então, assim, nitidamente, há um colapso daquilo que a gente chama de Estado brasileiro. Ele não entrega nada, a gente tá pouco competindo, a gente tá ficando pra trás, e salvo pequenas ilhas, a gente tá dando errado. Poxa, se a gente faz assim, ó, a gente faz tudo errado e realmente não tem nada dando certo, eu poderia falar, realmente, o Brasil já era. Mas não é isso, cara. O fato de termos alguns setores sobrevivendo, e o fato de termos brasileiros em alguns desses setores produzindo coisas sensacionais, o fato de ter gente que contraria a regra, mostra que a despeito, vamos dizer, desse arranjo político perverso que é o arranjo brasileiro, o brasileiro tem capacidade de competir com o mundo. E é isso que eu quero chegar, é aqui que eu quero chegar pra vocês. A gente tem condição de fazer esse enfrentamento. A gente não é o cocô do cavalo do bandido. Vamos lembrar da Índia, galera. A Índia vem de uma situação de pobreza, de um sistema religioso, no mínimo curioso, né? É bastante curioso, bem curioso, mas no mínimo diferente, né? De pessoas que, assim, não são habituadas ao uso de privada, que gostam de uma liberdade, vamos dizer, uma liberdade uma liberdade sanitária ali, né? Enfim, tem muitas piadas a respeito disso. A Índia é um país complicadíssimo e está conseguindo sair disso. A Índia é um país complicadíssimo e está conseguindo crescer. As elites indianas, a despeito de também serem corruptas, são milhões de vezes superiores às elites brasileiras.
Então, poxa, galera, dá. É quando eu volto do Rio e eu vejo, por exemplo, um setor financeiro, um setor de tecnologia crescendo no Rio, a despeito de tudo que é o Rio, você fala assim, cara, a inteligência consegue sobreviver até onde tudo é feito para dar errado. A inteligência, a força de vontade conseguem sobreviver e respirar até onde elas são combatidas. No Brasil, ter sucesso e ser honesto é o maior dos pecados. Se você é honesto e você tem sucesso, você precisa morrer. E aí eles vão tentar te matar fisicamente nas ruas das cidades violentas que você mora, vão destruir sua reputação com uma máquina de propaganda que é criada para te jogar culpa, te taxando, sabotando, te achacando como políticos e fiscais, ou seja, tudo é construído para te punir. Agora, se a gente, e mesmo assim tem gente prosperando, se a gente consegue quebrar um pouco esse arranjo, puta que pariu. Não é que, ninguém segura, nós não seremos os Estados Unidos, nós nunca seremos os Estados Unidos da América. Nós nunca seremos os Estados Unidos da América. Mas nós podemos ser algo muito interessante, muito legal, muito competitivo, muito carismático, muito bem quisto no mundo todo, com marcas globais, capaz de produzir inteligência e capaz de entregar aqui algo muito novo, que é um país que você pode respirar e ser feliz. Nós somos capazes disso. Nós somos capazes disso. Nós somos capazes de ser a potência da América do Sul. Nós somos capazes de articular as forças dos países do terceiro mundo e ter uma representação mais balanceada com o mundo desenvolvido. Nós somos capazes. Nós somos capazes de ter, volta a falar, marcas globais e produtos culturais concorrendo com todo mundo, com os Estados Unidos, etc. Mas a gente... Parece que a gente tá sempre só falando assim, o Brasil é desigual, o Brasil é desigual, o Brasil é desigual. Sim, o Brasil todo mundo sabe, o Brasil é desigual. A gente fica só se punindo por isso. E com base nessa premissa, a gente começa a falar, a gente é desigual, então, pô, o cara que é traficante ou bandido, tadinho, esse cara vem de uma situação muito desigual, né? Ele, na verdade, tá fazendo justiça social, que é o que um esquerdista na prática acredita. E aí você vai tirando todas as implicações disso, a ponto de você começar a achar que isso é parte de você e que você tem que achar que há uma certa poesia nisso. Dado que boa parte do que a gente chama de música popular brasileira foi desenvolvido nos morros e nas favelas, você começa a achar que, então, se isso é parte da nossa cultura, então morro e favela é parte da cultura, e não é, não deve ser, não tem que ser. Você pode produzir arte sem morar numa espelunca, tá? Você pode produzir arte sem morar num lugar sem saneamento básico controlado pelo crime, tá? Você pode. Na verdade, as melhores obras do gênio humano não foram produzidas no Brasil, nem de longe. O Brasil não é responsável nem por 1% das grandes obras do gênio humano na história, sacou? Muito longe disso. Então, não é isso que gera, sacou? Não é isso. Então, vamos, sabe, a gente assume certas coisas como nossas, né? Não, nós temos que ser o morro. Não tem que ter ninguém morando no morro. Ou se for morar no morro, é um lugar bonito no morro, né? Não numa casa destruída, num sistema, num arranjo social horrendo, que perpetua a pobreza. Ninguém tem que ser pobre. Eu vi uma discussão agora, Mano Brown, falando de dinheiro, como é que a galera tem que ter dinheiro, mas não tem que ter cultura. Eu não lembro qual foi a discussão, assim, eu não quero ser injusto com ele, mas eu não tô entendendo o lance assim, se você der muito dinheiro na mão de pessoas muito pobres, amigos, essas pessoas vão gastar mal o dinheiro delas, elas não vão produzir nada. Se você der dinheiro na mão de uma pessoa que não tem condições de aplicar esse dinheiro em atividades verdadeiramente produtivas, o dinheiro vai ser mal usado. Sabe o que vai acontecer? Aquele dinheiro vai se realocar na sociedade, nas mãos das pessoas que trabalham e produzem mais. E não é que as pessoas mais pobres trabalham pouco, não é. Mas elas não têm educação, não têm qualificação, elas não vão sair daquela pobreza dessa maneira. Então, não é só sobre fazer, vamos dizer, vamos distribuir a renda, porque não é esse o problema. Não é esse o problema, você tem que tornar as pessoas mais pobres, mais produtivas, e uma das maneiras de torná-las mais produtivas e mais capazes de gerar riqueza não é só com educação, mas é tirando do circuito da pobreza. É tirar a favela, é eliminar o traficante, eliminar a cultura de pobreza, é ter educação boa, ter saúde boa, alimentação boa, ter um ecossistema que gere confiança. Então a pessoa vai abrir um negócio, ela vai confiar que o cara vai pagar na hora de fazer uma compra, ela vai confiar no dinheiro que está sendo emprestado, ela vai confiar no vizinho. Se ela confia e acredita no vizinho dela, ela não vai querer que a rua dela seja pichada, porque a rua não é só dela, a rua é daquelas pessoas ao redor, e ela gosta daquelas pessoas ao redor. Assim você cria sociedades de confiança. A gente precisa demais criar como espírito comunitário, ambientes e sociedades de confiança. Isso é um processo. Só que a gente não está avançando nesse processo, a gente está regredindo. Nós somos sociedades baseadas na desconfiança, na raiva mútua, no ódio. Isso não vai dar em nada. Vamos ler, deixa eu ver o que
Mano Brown falou. Eu acho que é isso daqui, tá? É? Deve ser, acho que é esse aí mesmo. É difícil a gente ficar passando caminhada para os mais novos. Filho, não compra essa Ferrari vermelha, filho. Não compra esse iate, filho. O que você vai fazer no Rio de Janeiro com esse iate no verão, filho? Filho, não vá para Nova York 3 vezes ao ano, filho. Entendeu? É caroço te falar essas coisas. Entendeu? Eu acho que existe um momento, a gente lutou por certas melhoras, algumas são materiais. Até hoje, para a favela, o que falta é dinheiro. Não é religião, não é filosofia, não é conhecimento. Esquece essa ideia. Não é conhecimento, né? Assim, você tendo oportunidade de pôr a mão no dinheiro, você tem que pôr. Um preto é essencial ter dinheiro. Eu não sei, eu acho preocupante o que ele tá falando. Quando você pôr a mão no dinheiro, você tá falando assim, ter acesso à grana, você tá falando de redistribuição. Eu não sei se ele tá fazendo uma derivada perigosa aí também, mas conhecimento é dinheiro. Existe uma correlação direta entre renda e conhecimento. Existe uma correlação entre produtividade, capacidade de gerar dinheiro e conhecimento. Existe. Uma pessoa incapaz de escrever um texto, uma pessoa com uma formação tosca, que não consegue se governar, ela vai ter trabalhos muito simples. Na organização social do trabalho, ela vai estar na base da pirâmide. Não adianta, deu dinheiro pro cara, o que ele vai fazer com aquele dinheiro? Ele vai abrir um negócio do quê? Ele tem condição de administrar um negócio? Não, então não é chover dinheiro. Isso é infantil. Não, logicamente, estou analisando o Mano Brown. Mano Brown é um cara que, ele tem esse discurso assim, mas ele era cabo eleitoral da Marta Suplicy. Ele dá uma de brabão de um lado e do outro é cabo eleitoral de uma perua loira dos Jardins. São aquelas coisas, né? Você vê que a ideologia crava ali e atrapalha a cabeça da pessoa. Mas não é sobre... Ele não tá entendendo nada do que ele tá falando. Nada. Você pegar um helicóptero e jogar dinheiro para as pessoas mais pobres, elas vão gastar mal o dinheiro, porque as pessoas gastam mal o dinheiro, porque as pessoas não têm... Não é nem educação financeira. As pessoas que não dispõem de um aparato educacional sofisticado para encarar a realidade do mundo complexo, elas vão fazer atividades que não são complexas. Ponto. Elas vão tocar atividades que não têm complexidade em si, não tendo complexidade em si, elas não vão gerar renda. É isso. É o básico. Ainda mais na sociedade do conhecimento. É uma coisa... Aí quando ele fala... E aí ele vem... É o problema que ele trabalha ali, né? Com chavões. Então ele tá falando que... que, sei lá, você da educação financeira é problemático, que a educação financeira consiste em falar pra um cara pobre, não compre um iate. Não é sobre isso, né? É pior do que o iate, Mano Brown. É tipo o cara gastar o dinheiro dele com o jogo do tigrinho, se endividar como boa parte da população brasileira se endivida. As pessoas no Brasil... Eu vi um cara que fez um post, assim, muito triste, porque o post é muito verdadeiro, né? É o cara que é pobre, mas aí ele faz dívida pra comprar um iPhone. O que aquele iPhone tá aumentando a capacidade dele de gerar receita? Nada. A pessoa que começa a querer também financiar um carro, começa a ganhar pessoa que você tem o gasto com o carro, você tem... Mas assim, eu posso botar gastos com besteira, carro e iPhone, é um clássico da pessoa. É como se fosse um símbolo de status social. Então você não adquiriu renda para elevação social, conhecimento para elevação social e aumento de renda, mas você quer ter o status. Aí é complicado. Tem um problema que falam que assim, esse problema ele é maior do que o problema da dispersão do conhecimento e da inteligência numa determinada sociedade, que é a preferência temporal, ou a gente pode falar aí conscienciosidade, ou uma espécie de autodisciplina, que é a ideia de postergar a recompensa. Quando uma pessoa ela arruma um emprego e ela corre para comprar um iPhone, essa pessoa ela está adiantando a recompensa. Veja, toda vez que você adianta uma recompensa, você está jogando algo a valor presente, algo que você pode acumular no futuro a valor presente. Toda vez que você coloca algo a valor presente, ele vem embutido uns juros. Então você vai pagar esses juros. Entendeu? Então a necessidade de ter a valor presente um benefício social do tipo eu tenho um iPhone, faz com que pessoas se endividem. Isso é baixa conscienciosidade. E essa falta de autodisciplina, ela é pior do que, por exemplo, pouco conhecimento ou baixa inteligência. Pra gente entender este problema de autodisciplina. A gente tem que ser ensinado autodisciplina, mas no Brasil a gente não ensina autodisciplina pelas pessoas. Muito pelo contrário, no Brasil, nós ensinamos as pessoas que elas têm que buscar a felicidade e que aqui é um lugar de fruição dos prazeres. Ora, fruir o prazer é viver o presente. É viver um estado de excitação no presente. É, assim,
culturas das mais diversas, tem aquela famosa fábula de quem, Riso? Fábula da cigarra e da Formiga. Qual é a fábula da cigarra da formiga? A cigarra tá tocando música lá, No verão. no verão, e a formiga tá trabalhando. A cigarra, ô formiga, você é muito chata. Você é um nerd, né? Ô formiga, você tá acumulando. A formiga, ó, vai chegar o inverno. E se eu não acumular aqui meus recursos, ó, tô lenhada, vou passar fome. A cigarra, vamos tocar aqui, tá no verão, né? Aí tá lá, tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá-tchá. Tingiling, tingiling, ó, é bom, é bom. O que acontece? Chega o inverno, a cigarra tá passando fome, né? E a formiga acumulou. E a cigarra passa isso. Naturalmente, você vê que essas fábulas são muito, muito ligadas à ideia de estações, né? Que existe um inverno, que é um momento em que a sua capacidade de plantar, ela é diminuta. Então, você tem que viver daquilo que você acumulou. É muito engraçado. Eu visitei a casa da família dos meus avós em Portugal, quando eu estive lá. E tem isso, né? Tem um espaço para acumular da lenha, sei lá, a carne de porco salgada que você guarda. Você tem que estocar. A ideia de estocar pro inverno é uma ideia fundamental que existe nas pessoas. E naturalmente essa ideia, ela parte da premissa de, né, eu podia comer toda aquela carne, não guardar nada, né? Mas ela pressupõe o quê? Postergar a recompensa. E boa parte do sucesso das pessoas na vida está em postergar a recompensa. E nós não somos ensinados isso na escola. Pelo contrário, eu volto a colocar, a cultura dominante no Brasil, ela é construída de modo a fazer com que você se sinta brasileiro, fruindo os prazeres no presente. Você não é brasileiro se você posterga a recompensa. Você é pouco brasileiro. Ser um bom brasileiro é aquele cara que vive muito o carnaval, que ele é muito feliz, ele é muito alegre. Não é sobre isso, galera. Não é sobre isso. Não é em lugar nenhum. E aí, quando você vê imigrantes de culturas que trabalham com a ideia de postergar a recompensa. Vamos dar um exemplo. Uma cultura altamente disciplinada como a dos japoneses. Em uma geração, eles chegaram no Brasil com muito preconceito. Muitos deles chegaram às vésperas da Segunda Guerra Mundial e outros chegaram depois da Segunda Guerra Mundial sofrendo preconceito altíssimo. Os japoneses sofreram demais aqui. Na época da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas confiscou ativos dos bancos dos japoneses, de tudo, tá? Esses caras, em 1, 2 gerações, eles se desenvolveram economicamente, mas não tem japonês pobre. Tem japonês pobre no Brasil, galera? Se achar um ou outro, assim, é um ponto fora da curva. A comunidade dos japoneses se desenvolveu aqui, com todas as dificuldades que tem no Brasil. Tem algo ali nesse elemento cultural que faz... Eu já vi, assim, eu fiz um teste genético interessante. Eu cheguei a botar já alguns resultados do meu teste, Riso, online. Tem algumas coisas interessantes que eu testei ali dá pra ver de inteligência. Mas tem o gene que regula o que eles chamam de conscienciosidade. Acho que tá no Big Five, né? Da autodisciplina e tal. O Jordan Peterson fala muito sobre isso, dessa autodisciplina. Então pode ser, os japoneses têm bastante disso, mas eu não sei. Eu sei que a cultura deles é muito centrada ao redor disso. Excelência, evitar a fruição desnecessária dos prazeres e trabalho no longo prazo. Gente, é isso. Se você quiser tirar as pessoas da pobreza no Brasil, você precisa incutir uma mentalidade de jogar a recompensa pra longe. E olha só, a recompensa pra longe, ela serve pra tudo. O problema da gravidez na adolescência, que a gente tem no Brasil, esse problema, os Red Pills adoram discutir, e eu acho que eles vão num caminho bom aí. O problema da promiscuidade na juventude, que na mulher ela transforma essa mulher com baixa conscienciosidade, por exemplo, uma moça que tem uma gravidez, ou que começa a se relacionar mal. Ora, estamos falando aqui do quê? Mulheres que numa cultura que não é ligada a postergar a recompensa, já entregam a recompensa muito rápido. E homens também. A nossa cultura de permissividade e putaria é muito ligada a isso. Temos que pensar nesses termos, galera. Mas essa é uma discussão cultural que ninguém quer ter. Porque a nossa identidade brasileira, e eu acho que isso é bem mentiroso, tá? Ela foi forjada, especialmente no século XX, a gente achar que a gente é um bando de Zé Carioca. Nós somos um personagem que o mundo desenvolvido pensa da gente. Eu já falei isso várias vezes. O mundo desenvolvido olha pro Brasil e fala, é um jardim dos prazeres, vou lá, eu vou fazer muito sexo, tem muita festa, tal. Pô, olha lá, tô na loucura aqui, ó. Vou lá com o Brasil. O Brasil é muito engraçado. Aí o Brasil, eles me notaram, porque nós somos um país carente do cara. Aliás, tem que falar na XXXP daquele gringo, que é basicamente, o trabalho dele consiste em falar que ele gosta do Brasil. Vocês viram isso? Deram um CPF pra ele. Deu um CPF pra ele. Deu um CPF pro gringo, gosta da gente. Ei, gringo, olha pra mim. Olha pra mim.
Bagulho de bobo, né? Como a gente é muito carente e é desesperado por validação internacional, essas coisas acontecem. Né? E tudo isso tem um preço. É isso aí, ó. Esse cara aqui, né? É isso aqui. Cachorro caramelo, ele gosta da gente. Dá um CPE, ele é brasileiro, ele gosta do Brasil. Ele nem tá vindo aqui só ganhar dinheiro com esses bobos aí. Ele é Brasil. Ele gosta muito da gente. Gosta da gente, gringo, por favor. Me valide. O que você acha que a gente é divertido e amável? Eu sou divertido, mas eu sou muito, né? Eu sou brazuca. Olha lá os bobos. Cala a boca, não, o Greg. O Greg pode nada. Não pode tudo. Ele não pode tudo. A gente que é bobo.